Glória a Deus, mais ou menos. Os que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, em algumas versões tolas, em outras versões loucas, em outras versões imprudentes. 5 eram prudentes, em outras versões sábias, em outras sensatas. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito ou um clamor: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, Deus maravilhoso e eterno, no nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, que tudo aquilo que esteja, ó Pai, querendo impedir, ó Deus amado, que a gente fique 100% ligado no Senhor, caia por terra no nome de Jesus. Deus eterno e soberano, em nome de Jesus, ó Deus, Tu és o dono desta igreja, Tu és o cabeça e nós somos o corpo. Queremos andar na Tua presença, Senhor. Poderoso e eterno Deus, que nesta manhã, iniciando esta semana, neste último domingo do mês de outubro, o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Oh Espírito Santo, Tu que estás em nós, ministra esta palavra em nossas vidas, para guardarmos em nossas mentes e em nossos corações. Papai, eu te oro no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, esse evangelho que Mateus escreveu, ele escreveu para os judeus que haviam se convertido. E por isso que cada evangelho ele tem um foco particular. Por exemplo, o evangelho de Mateus, o foco dele é mostrar ao povo que Jesus, ele é rei. E ele não é somente um rei, ele é o rei prometido da linhagem de Davi. Por isso que ele começa com a genealogia, para mostrar para quem lê que ele é aquele que havia sido prometido. Ele é o rei de Israel. Quando a gente olha Marcos já mostra Jesus como servo. Lucas já mostra Jesus como o homem perfeito. E João já mostra Jesus como o Filho de Deus. Então, Mateus, ao escrever este evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai várias vezes fazer menção ao que os profetas disseram, porque Jesus é aquele que foi profetizado
no Velho Testamento e agora está andando em carne e osso entre eles no Novo Testamento. E todo este capítulo 25 e o 24, eles são baseados numa pergunta que os discípulos fazem a Jesus Cristo. Então, quando a gente olha o capítulo 24 e o versículo 3, os discípulos vão perguntar a Jesus: Senhor, quando vai acontecer estas coisas? E que sinais haverá do fim dos tempos e da tua vinda? Então Jesus ele vai começar a discorrer em todo o capítulo 24 acerca da vinda dele. Então ele vai falar sobre o princípio das dores, ele vai falar sobre a grande tribulação, ele vai exortar quanto à vigilância, e aí ele vai terminar o capítulo 24 contando a parábola dos dois servos, o servo mau e o servo bom. Ele vai começar o capítulo 25 com a parábola que eu li das 10 virgens, e ele vai falar também no 25 da parábola dos talentos, aquele servo que multiplica, aquele servo que enterra o talento. E ele vai terminar o capítulo 25 encerrando essa resposta, falando acerca da vida eterna e do castigo eterno. Então Jesus, ele traz essa resposta que é 2 capítulos, porque é extremamente importante nós sabermos acerca dos sinais e sabermos acerca da vinda do Filho do homem ou do Filho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou focar aqui somente na parábola das 10 virgens. E a gente vai perceber, depois você pode ler em casa, que todas as 3 parábolas que Jesus conta, dos 2 servos, o mau e o bom, das virgens e dos talentos, todas elas têm pontos em comuns. Todas elas, alguém está esperando. Na dos servos, o Senhor, ele dá uma ordem e vai sair, e ele vai voltar. Na das virgens, elas estão esperando o encontro com o noivo. Na dos talentos, o homem deu os talentos e vai voltar depois. Há sempre um voltar. Existe nas 3 uma aparente demora. Tanto é que na dos servos, o servo mau, ele já nem crê mais que o Senhor voltará e vive libertinamente. Ele começa até a bater e espancar nos outros servos. Na dos talentos, alguém fica com medo da volta do Senhor e enterra o talento. Na das virgens, elas, de tanto esperar, dormem. Então são pontos em comuns dessa parábola. Eu quero falar com os irmãos das 10 virgens. E é muito importante dizer que eu não vou navegar aqui em águas profundas da parábola. Eu não vou me aprofundar em escatologia, eu não vou usar termos técnicos, eu vou muito mais nadar aqui na superfície das águas transparentes do que a parábola em si. Quando a gente lê, a gente entende de forma fácil e não muito complexa. Eu não vou ir no fundo aqui, mas nós temos que ter em mente que o nosso Senhor, Ele vai voltar. Que Ele vai voltar. Essa parábola das 10 virgens, se nós olharmos, ela não trata da noiva como uma pessoa só. Tanto é que se você ler depois em casa, você vai ver que a palavra noiva nem aparece na parábola. Porque a intenção não é dizer assim: olha, a noiva está com a lâmpada acesa esperando o noivo. Não é. A intenção é dizer assim: olha, a noiva, ela é feita por pessoas. A igreja, ela é composta por pessoas. E dentro da igreja há vários tipos de pessoas. Cada um com as suas lutas, cada um com as suas dores, mas ali há vários tipos de pessoas. É por isso que ele elenca aqui 10 virgens. E aí, o tema da mensagem
qual virgem você é. Qual virgem eu sou? Qual virgem nós somos? Porque essa parábola, ela traz verdades importantíssimas. E quando eu leio esta parábola, eu leio com muito temor e tremor. Quando eu estudo essa parábola, eu chego a chorar, irmãos. Porque todas as 10 virgens aguardavam o noivo. Porque todas as 10 virgens estavam na expectativa de encontrar o noivo. Aqui não tem uma virgem que não queria saber do noivo. Não, todas almejavam, todas ouviram, ó Deus, o chamado do noivo. Todas estavam lá querendo se encontrar com o noivo, mas a metade, 50%, não se encontrou com o noivo. Irmãos, se nós fôssemos levar pura e simplesmente, na verdade, nua e crua, do número matemático, a vinda de Jesus é muito pesada. A vinda de Jesus, Jesus disse: olha, tem 2 no campo, um vai e o outro fica. Tem 2 na casa, um vai e o outro fica. Tem 2 no moinho, um vai e o outro fica. É a metade. Aqui nas 10 virgens, 5 vão, 5 não vão. É a metade. Já imaginou? Você refletir sobre isso e pensar qual metade que eu faço parte? A metade que aguarda uma vida inteira e não se encontra com o noivo. Por isso, esse sermão do 24 e do 25 é um sermão que chama a nossa atenção para a reflexão sobre qual virgem que nós somos. E por isso, para a gente meditar nestas virgens, eu vou falar primeiro quais são as semelhanças que as virgens têm. Primeiro, é a semelhança exterior. Todas eram virgens. Todas estavam ali prontas para se encontrar com o noivo. O que elas aparentavam, de fato, era serem virgens como eram. E virgindade traz a lembrança de santidade. E santidade é para a igreja do Senhor, porque a Bíblia diz: sede santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Pedro escrevendo, ele diz: sede santo, como aquele que vos chamou é santo. A igreja, ela de fato é chamada para ser santa. E todas essas, a Bíblia diz, eram virgens. Todas elas eram virgens. Você não conseguiria, olhando para uma delas, dizer: aquela não é prudente, essa é prudente, aquela é louca, aquela não é, aquela é insensata, essa não é. Você não saberia. Isso quer dizer que o que nós aparentamos não é suficiente para nos encontrarmos com o noivo naquele grande dia. Eita Deus! A nossa aparência não é suficiente para nos encontrarmos com o noivo naquele grande dia. Outra semelhança era que não tinha entre as 10 nenhuma penetra. Não tinha. Tem até uma outra parábola que Jesus fala de uma festa e tem um penetra lá. Aqui não. Todas essas, em algum momento da vida, trazendo para o nosso contexto, ouviram o convite, estenderam a mão, vieram à frente e receberam a oração e seguiam e aguardavam o noivo. Todas aqui haviam um dia se rendido a Cristo ou ao noivo e estavam aguardando a chegada do noivo para entrar pela porta e participar das bodas do Cordeiro, isto é, do casamento da igreja com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia!
Não há penetra, não há ninguém que invadiu. Todas aqui ouviram este chamado. Aí o que é que isso significa? Que vir à frente, levantar a mão e receber a oração, só isso não é suficiente para nós nos encontrarmos com o noivo naquele grande dia. Há muito mais a ser feito. Vir à frente e estender a mão e aceitar a Jesus e receber a oração, não é só isso, ainda há muito para ser feito. Outra semelhança: todas as 10 virgens possuíam lâmpadas. Todas tinham a lâmpada. E olha, que se eu fosse buscar na palavra de Deus algum versículo sobre lâmpada, o que é lâmpada? Vem logo em mente Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada representa ali a ferramenta a ser usada para você não viver na escuridão. Eita glória! E sabe o que é mais interessante? Todas tinham lâmpada. Então ter lâmpada por ter lâmpada não é suficiente para você ter um encontro com o noivo naquele grande dia. E se fosse conhecimento bíblico, eu vou lhe dizer que eu já evangelizei pessoas que conheciam a Bíblia de uma ponta a outra e mesmo assim não queriam saber de Jesus. Então lâmpada por lâmpada não é suficiente para naquele grande dia nós termos um encontro com Jesus. Não é? Outra coisa em comum, semelhante: todas tinham o azeite. Enquanto a lâmpada é algo que você vê, o azeite é algo que quando está lá dentro da lâmpada você não vê. Eita Deus, aleluia. Todas tinham azeite, todas. Se você ler com calma o contexto, você vai ver o texto, você vai ver que quando elas escutam: eis aí o noivo vem, saiam ao encontro dele, a Bíblia diz que todas começaram a preparar as suas lâmpadas. E as que são nécias, insensatas, elas dizem para as prudentes assim: olha, nos dá um pouco de azeite para que as nossas lâmpadas não apaguem. As lâmpadas estão acesas. As lâmpadas estão acesas. Ter azeite, que é um símbolo do Espírito Santo, ter azeite por ter azeite não é o suficiente, não é, para ter um encontro com Cristo naquele grande dia. Eita Senhor. Muitas das vezes, principalmente nas igrejas pentecostais, se dá muito valor a quem fala muito em língua, se dá muito valor a quem marcha no mistério, se dá muito valor a isso e aquilo de dons, mas os dons não são símbolo de salvação. Pelo contrário, Jesus disse assim: vocês serão conhecidos pelos vossos frutos. Aleluia. Então ter o azeite por ter o azeite não significa nada. E olha que a Bíblia ainda diz, Efésios 5,18, para nós nos enchermos do Espírito Santo. Aleluia. Outra característica comum entre elas: todas as lâmpadas estavam acesas. Isto é, o azeite estava queimando dentro das lâmpadas. Eita Deus. Dentro das lâmpadas. Se o azeite é o Espírito Santo, eu quero lhe dizer uma coisa a você que está aqui nessa manhã: se você entregou a sua vida a Jesus, então você tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Se você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, eu quero que você imagine que você é a lâmpada. Amém. É por isso que Jesus Cristo diz: vocês são o sal da terra, mas são também a luz do mundo. Aleluia.
E a lâmpada com azeite queimando dentro dela significa fervor espiritual. Aleluia. Glória a Deus. E é muito interessante isso, porque mesmo com este fervor, todas as lâmpadas estavam acesas. Mas ter a lâmpada acesa no início, no começo, fervor espiritual, no início da fé, não garante que você se encontrará com Cristo naquele grande dia. Meu Deus. Não garante. Outro ponto em comum: todas dormiram, porque o noivo não retornou no tempo em que elas esperavam. Mas a vinda de Jesus não é no tempo que a gente espera. Há sinais, mas não é no tempo que a gente espera, é no tempo dele. Aleluia. Inclusive tudo nas nossas vidas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Respostas às nossas orações no tempo dele. Portas abertas no tempo dele. Portas fechadas no tempo dele. Tudo é no tempo dele, porque ele está no controle da história. Glória a Deus. Ele está no controle. Elas dormiram, e não foram só as 5 insensatas, as 5 prudentes também aguardaram e também dormiram. Por isso, ter este cuidado de ficar acordado só uma parte do tempo e despertar em cima da hora e não ter azeite para a lâmpada, isso vai fazer com que você não se encontre com o noivo naquele grande dia. Veja que todas elas, e eu estou falando a semelhança, todas estavam ali no mesmo propósito. Todas tinham azeite. Nós temos que ser, claro, como as prudentes. Nós temos que ser lâmpadas que não se apagam. Quando você ler em casa Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8, lá vai dizer assim: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e em todo o tempo as suas vestes sejam alvas, brancas, limpas, santas, em todo o tempo. Aleluia. Você tem que ser a virgem. Aleluia. Você tem que ser a lâmpada. E é isso que eu quero. Já falei de coisas que são semelhantes. E nós temos que sair daqui com os nossos corações pensativos acerca se nós escolhemos ser prudentes ou escolhemos ser insensatas. Nós temos que refletir, estando na igreja, e todos nós que cremos em Jesus somos sim as virgens, como desta parábola. Em qual dessas nós nos encontramos? Sensatas ou prudentes? E é por isso que eu quero falar também acerca do segredo, ou os segredos, de sermos virgens prudentes. Eu não estou aqui só para trazer um monte de notícia dizendo só isso não é suficiente, só isso não é suficiente, só isso não é suficiente. Eu estou aqui também para dizer assim: você pode sim e deve ser uma virgem prudente. E o primeiro segredo está no versículo 7 e no 8. Diz assim a palavra, 7 e 8: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. No 8: e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. O primeiro segredo, grave isso, mas grave mesmo. O mais importante na sua caminhada cristã não é começar com a lâmpada acesa, mas é terminar a sua jornada com a lâmpada acesa. Glória a Deus. Esse é o primeiro segredo das prudentes. Não é começar
todo fogo, não é começar com todo azeite e durante a caminhada você vai esfriando, e a lâmpada apagando. Não! Nós fomos chamados para ser luz do começo ao fim da nossa jornada. Por isso, o mais importante não é começar com a lâmpada acesa, mas naquele grande dia em que o noivo virá para se encontrar com a noiva, a sua lâmpada deve estar acesa. Mantenha a lâmpada acesa. A mensagem deste segredo não é acerca de você ter um fervor ou uma vida espiritual somente no hoje. A mensagem deste segredo não é você, a partir de agora, e isso é muito bom, assumir aí que vai ter um fervor espiritual. A mensagem deste segredo é você dizer a você mesmo: se não tenho, eu vou começar, mas eu vou continuar perseverando até aquele grande dia. Aleluia! A lâmpada continuará acesa. É por isso, irmãos, que tem um versículo da Bíblia que diz: e a chama arderá sobre o altar e não se apagará. Oh, aleluia! Quantos vão ficar com a lâmpada acesa até aquele grande dia? Glória! Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória. Mantenha a lâmpada acesa. Deixe o Espírito Santo, o azeite, queimar em você, para você ser luz neste mundo que está em trevas. Não é só o fervor hoje, é um fervor até que Ele venha. Até que Ele venha. As prudentes tinham lâmpadas acesas para aguardar o noivo. E aquelas lâmpadas não se apagaram. Por isso é que elas estavam prontas para se encontrar o noivo. O segundo segredo está no versículo de número 9. Diz assim a palavra: as prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai. O segundo segredo para você ser uma noiva, uma virgem prudente, é você saber dizer não. É você não negociar os valores de Deus. É você se manter fiel até a morte para receber a coroa da vida. Não negocie o seu fervor espiritual. Diga não aos convites que te levarão a lugares onde Deus não está. Diga não aos amigos que querem e torcem pela sua queda. Diga não a tudo o que busca te afastar de Deus. E acima de tudo, diga não. Diga não à pessoa que você mais tem que dizer não, que é você mesmo. Eu digo não para o Eglisson várias vezes por dia. Ou vocês acham que eu sou santo a tal ponto de vagar no meio dos querubins e dos serafins? Não, eu sou um ser humano como outro qualquer. Ai de mim se não orar, ai de mim se não estudar a Bíblia, ai de mim se não educar os meus filhos no caminho do Senhor, ai de mim se não me comportar como um esposo que ama a sua esposa, ai de mim se não tiver ardendo dentro de mim uma chama que diz: o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Ai de mim se eu não disser não, Eglisson, por aqui não, Eglisson, esse pensamento não, Eglisson, não ouve isso, não, Eglisson. A tua mente é de Jesus, a tua vida é de Jesus, a tua casa é de Jesus. Não, Eglisson, o mundo não. Aleluia.
Glória a Jesus. Você terá que dizer para você mesmo muitos não. E saber dizer não é um papel de uma virgem prudente. Porque aquilo que Deus te deu, não jogue fora. Aleluia. Não jogue fora. Ah, elas tinham azeite, elas tinham, mas eram delas. As nécias, as insensatas, as loucas, como tiver na sua Bíblia, não tinham. Não tinham. E não tem como. Se não tinham, não tinham. Por isso, diga não. Aleluia. Tudo aquilo que parece ser bom, mas que te afasta de Deus, o final deste caminho é a morte. Por isso, o segundo segredo é dizer não. O terceiro segredo está no versículo 10. Diz assim: tendo elas ido comprar o azeite, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. As insensatas tiveram que sair para comprar azeite, mas elas andavam com as prudentes. Aí escute isso que eu vou dizer, porque esse é o terceiro segredo. Mais importante do que andar com pessoas que têm azeite é você ter azeite. Ah, mas eu ando todo dia com o pastor, semideus, fulano de tal. E aí? Eita, Você Deus. pode ser edificado por ele, pode. Mas se você não tiver azeite para queimar a lâmpada, o azeite dele não te leva para o céu. Verdade, Deus. A salvação é individual. Muito mais importante do que você. E por aí você até assim: olha, eu me congrego lá na Dunamis, é uma bênção. Isso é maravilhoso, eu também falo. Mas o mais importante do que dizer isso é você ser cheia de azeite. Aleluia. Esse azeite queimando aí dentro, fazendo a lâmpada ficar acesa. Azeite não se empresta. Pode ir na vigília do irmão fulano, da vigília da irmã fulana, da irmã de oração, ok, é maravilhoso, lá Deus opera, tudo bom, mas o azeite dela é para ela, o azeite seu é para você. Azeite não se empresta. Pode andar com quem tem azeite, mas se não for cheio de azeite, não se encontra com noivo. Aleluia. Não se encontra. Lembra Davi? Davi, ele vai lutar contra o gigante. Saul chega e diz assim: Davi, eu tenho uma armadura para ti, usa a minha armadura. Aí Davi coloca a armadura de Saul, e ocorre o que todo mundo sabe: a armadura é de Saul, não é de Davi. Logo, a armadura de Saul não serve para Davi. Não serve. Não queira a unção dos outros, queira a sua unção. Aleluia. Queira o que Deus tem para derramar na sua vida. Glória. Queira o que Deus tem para fazer na sua vida. E é muito, mas muito mais prazeroso viver testemunhos de Deus operando nas nossas vidas do que viver ouvindo testemunho do que Deus está operando nas outras vidas. Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Deus ainda tem azeite para ser derramado dentro de lâmpadas para continuarem acesas. Deus ainda quer nos usar tremendamente para impactar nos nossos lares, para impactar nos nossos trabalhos, para impactar nas nossas famílias. Deus ainda quer nos usar. Busque ser cheio de azeite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Buscar os pastores, não é errado, eu sou pastor. Se aconselhar com os pastores, não é errado, eu sou pastor. Mas o pastor pode te ensinar a palavra, como eu estou ensinando a questão de hoje. O pastor pode orar pela sua vida, como eu já orei por muitas pessoas. O pastor pode até te aconselhar, como eu também já aconselhei. Pode, mas eu não posso estudar a Bíblia no seu lugar. Eu não posso jejuar no seu lugar. Eu não posso
orar no seu lugar. Oh, glória. Eu não posso buscar intimidade com Deus no seu lugar. Por isso, andar com quem tem azeite não significa ser cheio de azeite. Azeite, você fica cheio quando você busca intimidade com Deus. Busque viver fervor espiritual. Busque ter um lugar onde você busca Deus e se enche de azeite, porque as prudentes, elas eram cheias de azeite, mas as insensatas não tinham azeite o bastante para se encontrar com o noivo. E aí vale uma palavra também para quem é do ministério, qualquer ministério. Busque ser cheio de azeite. Aleluia. Eu vou tocar na manhã de domingo, eu só venho na manhã de domingo. Eu vou pregar domingo à noite, eu só venho domingo à noite. Eu só oro no dia em que eu vou ministrar a palavra. Eu só oro no dia em que eu vou tocar ou cantar. Eu só oro no dia que eu estiver sendo os obreiros aí do templo. Eu só vou quando eu sou obreiro. Cuidado! Isso daí é buscar azeite somente para um momento, mas Deus não quer você com azeite somente para um momento. Deus quer todos nós cheios de azeite para a eternidade. Glória a Deus. Glória Verdade. a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele nos quer cheio de azeite em todo o tempo. Glória a Jesus. Deus quer, Ele que a gente esteja com a lâmpada acesa em todo o tempo. E esta parábola é para nos despertar para isso. Não é para dizer, está todo mundo perdido. É para dizer assim, olha, Deus anseia se encontrar contigo naquele grande dia. E nós podemos ser melhores. Glória a Jesus. Cuidado, não ache que ter azeite significa andar com quem tem azeite. Quarto segredo, eu vou até o quinto. Glória a Deus. Aleluia. Quarto segredo, está no versículo de número 10 também, quando diz que as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. Escute isso que eu vou dizer. Mais importante do que aguardar o noivo é estar preparado para o encontro. Aguardar, tem muita gente que aguarda. Tem gente até que não participa nem de igreja evangélica, nem de igreja católica, mas aguarda o final dos tempos. Tem muita gente que espera, e esperar, todas esperavam, mas só participou das bodas do Cordeiro as que estavam preparadas. É meu papel e seu papel estar preparado. E como estar preparado, pastor? Eu não vou entrar nem no sentido de orar, jejuar e meditar, porque isso é o básico da vida cristã. Meditar na palavra, orar, jejuar é o básico. Estar preparado é você ser o melhor com a sua vida em tudo que você fizer. Eu sou advogado, eu vou ser o melhor advogado. Eu sou professor, eu vou ser o melhor professor. Eu sou engenheiro, eu vou ser o melhor engenheiro, melhor médico, melhor pedreiro, melhor porteiro, melhor faxineiro, o melhor zelador. O que você fizer, você tem que ser o melhor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, quer você coma, quer você beba coisas naturais do dia a dia, aí ele leva todo o resto, e tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Bom, porque quando você busca ser o melhor, com certeza você vai dar o seu melhor para Deus. Um grande pregador disse certa vez, Charles Haddon Spurgeon, ele diz: se você for fraco na sua comunhão com Deus, você será fraco com tudo.
com tudo. E a gente, irmão, sofre porque a gente vive em um país que desde o nascimento dele é um país que envolve corrupção. Nós temos isso entranhados dentro de nós. Isso é cultural nosso. Não bastasse só os portugueses que vieram, depois eles esvaziaram as cadeias de lá, encheram aqui. Isso está entranhado em nós. Qualquer posição sempre tem alguém querendo tirar vantagem. Só que no reino de Deus isto não acontece. Não há como tirar vantagem. No reino de Deus a sua vida tem que ser para a adoração a Ele. É o que eu faço, é o que eu penso, é como eu ajo. Tudo é para adorar a Deus. A minha vida inteira tem que ser para o Senhor. Por isso você tem que estar preparado em tudo. Em tudo. Dê o seu melhor naquilo que você fizer. Dê o seu melhor na sua comunhão com Deus. Dê o seu melhor. As virgens prudentes estavam preparadas. Preparadas. Seja uma virgem preparada. O quinto segredo. Eu vejo aqui a parte dos segredos. Esse é mais importante que saber, é conhecer. Todas sabiam que o noivo viria. Todas, mas todas. Está no versículo 11. Que diz assim: mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí no 12 ele diz: ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Nós temos que conhecer e ser conhecido. Não é só saber quem é. Saber quem é, a gente sabe um monte. Por exemplo, eu sei quem é o governador aqui do Maranhão. Eu sei quais são as atribuições dele. Basta eu dar uma pesquisada na internet, eu vou saber se ele é casado, se ele não é, se ele tem filho, não tem, quais os cargos políticos que ele já foi. Eu vou saber um monte de coisa da vida dele. Mas eu não conheço ele, muito menos ele me conhece. Se eu chegar lá na casa dele dizendo: olha, governador, rapaz, eu te conheço, ó. Eu sei que teu nome é esse, teu sobrenome é esse, tu foi casado, não foi casado, tu já trabalhou nesse cargo político, tu já ajudou não sei quem, eu sei tudo isso. Ele vai dizer assim: mas quem é tu? Eu nem te conheço. Muito mais do que conhecer a Bíblia de ponta a ponta, você tem que ser conhecido por Jesus. Muito mais do que saber que Jesus veio, morreu nesta cruz e perdoou os nossos pecados através do seu sangue. É preciso você conhecê-lo e ser conhecido de fato por ele. Eu disse que todas as virgens representavam pessoas da igreja, e Jesus está dizendo assim: eu nem vos conheço. E tem outra que Jesus fala, outra passagem, ele diz que vão chegar para ele naquele dia e dizer: Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, houve operação de maravilhas em teu nome. Tudo em nome de Jesus. E ele não está mentindo, não, ele fez mesmo. Só que Jesus vai dizer para ele assim: ó, eu nem te conheço. Por isso que eu chego a chorar quando eu medito nessa passagem. Não pense que eu penso no fulano, no ciclano, eu penso em mim. Rapaz, ter uma vida inteira aqui na terra, servindo ao Senhor, vindo à igreja, pregando, louvando, adorando, chorando, passando por lutas, numa fé nele, para no final dos dias ouvir: eu nem te conheço. Deus quer intimidade de verdade. Deus quer proximidade de verdade, porque intimidade gera identidade. O cristão só pode ser identificado como cristão quando ele é íntimo com Cristo. É por isso que existe essa palavra. As pessoas olhavam aqueles crentes andando para lá e para cá, crente
crente morrendo por causa de Jesus, de repente eles disseram, vamos chamar eles de cristão, cristozinhos. Tem um teor aí pejorativo, eram pequenos cristos, mas no sentido de cristozinhos, de coitadinhos, de que morrem por um Deus que morreu na cruz. Mas por que eles identificavam eles com pequenos cristos? Porque através deles refletia a imagem de Jesus. Aleluia. Intimidade gera identidade. Jesus quer ser íntimo de cada um de nós. Jesus quer ser íntimo de fato de todos nós. Por isso, tenha sempre intimidade com Deus. Não deixe passar um dia sem você ter um momento de intimidade, para você começar a compreender acerca de Deus e vivenciar milagres sobrenaturais sobre a sua vida. Deus nos quer sendo íntimos dele, para naquele grande dia ele olhar para nós e dizer: vinde, amados de meu Pai, entrai no descanso eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Precisamos buscar ter mais intimidade com Deus. Glória. Todos os dias, mais intimidade com Deus. Nós temos acesso a muita informação, principalmente do Evangelho aí. É versículos compartilhados nas redes sociais, é rádio, é TV, que não falta, é Bíblia nos celulares, nos tablets e tudo, nos iPads e tudo. Nós temos muitas informações. Uma vez eu, assistindo uma palestra, o palestrante, que era filósofo, ele dizia que hoje uma criança até 9 anos, ela tem acesso à mesma quantidade de informações que Sócrates teve durante toda a vida dele. Nós temos acesso a muita informação. Use a informação a seu favor. Não use a informação para te cegar das realidades de Deus. Aleluia. Use essa informação para você ter mais e mais intimidade com Deus. As prudentes estavam preparadas, mas as prudentes também eram conhecidas. É por isso que conhecer é importante. Conhecer é importante. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando a gente olha João, capítulo 10, versículo 14, Jesus vai dizer: eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Você de fato conhece ao Senhor? Conheça ao Senhor.